paz do Senhor Jesus. Amém? Espera aí, gente. Eu vou colocar aqui o meu lenço na mesa, onde eu vou receber o meu convidado. Amém? Feliz com o Senhor. Graças ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele. Quero parabenizar a cada mulher que se faz presente aqui pelo seu dia. Parabéns, mulher virtuosa. Parabéns, mulher guerreira. Parabéns, você mãe, você filha, você mulher trabalhadora. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Amém? Vocês vão abrir a sua Bíblia juntamente comigo e vocês vão entender qual é a mulher que o Senhor colocou ao meu coração para estar ministrando neste lugar. Abra comigo no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos folhear algumas passagens. Lucas, capítulo 10, a partir do 38 a seguir, nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora você vai abrir no livro de João, capítulo 11, verso 28 em diante, que diz assim. João, capítulo 11, 28 em diante. E, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Nós vamos para o 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. 32. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora o capítulo 12, verso 3 diz assim: Então Maria, tomando um arradel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu aos pés
pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Eu acho que vocês já entenderam e identificaram qual é a minha personagem. É Maria, a qual se lançou aos pés de Jesus. Eu vou te pedir agora que você incline a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração a Deus, para que o Senhor sonda o seu coração, toda a sua preocupação, todos os seus medos, toda a sua ansiedade, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, você possa depositar aos pés de Jesus e Ele venha ministrar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graça, louvor e adoração a Ti. Senhor, neste culto, a qual, Senhor, nomeamos, ó Pai, Senhor, as mulheres, mas não é, Senhor, o Senhor é o centro, Pai, deste culto. O Senhor, nós desejamos é a Tua presença, nós queremos declarar é o Teu nome, Senhor, meu Deus, e dizer que nada somos e nada podemos. Senhor, que toda a ansiedade agora seja lançada aos Seus pés, que possamos estar atentos à Tua gloriosa palavra, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes ou sempre as atitudes, elas dizem muito mais do que palavras. E principalmente o que se diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A partir da transformação que o Senhor tem feito na minha e na sua vida, quando nós nos encontramos, ou melhor, quando Ele nos encontra. Em 2 Coríntios vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram e tudo se fez novo. Então eu e você, quando o Senhor nos encontra, Ele começa a fazer uma transformação. E como isso nós vamos demonstrar? Com as nossas atitudes, do nosso dia a dia. Nós vamos demonstrar isso no nosso dia a dia, como nós lidamos com as situações do dia a dia, com as dificuldades, com os problemas do dia a dia, com os desafios do dia a dia. Nós precisamos demonstrar isso com a minha e a sua atitude, que o Senhor está transformando as nossas vidas. Jesus, Ele mudou a vida de muitas mulheres, a qual está registrada na Bíblia. E hoje nós olhamos aqui neste lugar, neste ambiente, vemos algumas mulheres representando essas personagens que tiveram um encontro real com Jesus. E nós vamos ver isso através das suas atitudes. Se fosse entregue um microfone na mão de cada uma dessas mulheres para falar da sua personagem, como era antes de encontrar com Jesus e o depois de Jesus, nós íamos ver a transformação através da atitude que cada uma delas tiveram depois de encontrar com Jesus. E hoje Jesus, Ele quer falar conosco através de uma mulher, Maria, irmã de Marta e de Lázaro.
Ele quer nos ensinar através da atitude que ela teve. E qual é essa atitude? Se lançar aos pés de Jesus. Mas isso pode causar algum efeito? Pode. Isso pode mudar alguma coisa? Pode. Se você até o dia de hoje, você não se lançou aos pés de Jesus, você precisa ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Porque quem tem um encontro com Jesus, entende que não é nada, não é ninguém, que nós somos totalmente dependentes dEle. Então hoje o convite dEle para mim e para você: se lance aos meus pés. Jesus, ele sai da Galileia e ele está indo a Jerusalém. Jesus seria entregue na mão dos pecadores. Mas Jesus, ele está indo. Mas ele, no caminho, ele está curando. Jesus está ensinando. Jesus está operando milagre no meio do caminho por onde ele passava. Ele não estava parado, ele estava fazendo o que Deus Pai mandou ele fazer. Então ele estivera em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e em seguida ele vai à casa das suas amigas Marta e Maria. Ele vai visitar Maria em Betânia, em uma pequena aldeia. Jesus, ele enfrentava muitas coisas por onde ele passava: rejeição, perseguição, ameaça. Mas ele tinha um oásis. E aonde era? Era na amizade de Marta, Maria e Lázaro. Eu e você, nós passamos por muitas dificuldades, muita luta, mas o Senhor sempre vai levantar alguém para que você possa ter um oásis, ser o seu oásis, ter um descanso, te abraçar. Sempre vai ter um oásis preparado para mim e para você. No verso 38, no final de Lucas, onde nós lemos, vai dizer: e o recebeu em sua casa. A hospitalidade naquela época era algo levado tão a sério, era algo tão importante, que quando nós vamos estudar isso e ver que a hospitalidade era um requisito daquela cultura, que eles levavam a sério isso, que o não receber ou receber alguém mal em sua casa era motivo de vergonha. Só que Marta e Maria, elas faziam isso muito bem. E a gente vê isso no decorrer da sua história, na passagem a qual nós lemos, a qual você conhece, que você estuda, que você reflete, que você vai meditar na sua casa, e a gente vê isso. O tratar, o preparar para receber alguém em sua casa. E Jesus, ele não viajava sozinho. Vai nos dizer aqui: e indo eles a caminho. Então seus discípulos estavam com eles.
Então a recepção na casa de Marta e Maria seria algo grande, porque não seria somente para Jesus. Então elas vão ter muito trabalho, o colocar, o preparar a refeição, a mesa posta. Elas teriam muito trabalho. Nós mulheres entendemos isso. E como nós temos uma visita, nós vamos receber alguém na nossa casa, dependente da quantidade, nós ficamos realmente agitados, preocupados, porque nós queremos receber bem. Então, aquele dia ia ser trabalhoso, não seria uma tarefa fácil. E Marta começa ali então preparar a mesa, preparar a casa. Mas Maria simplesmente ela escolhe assentar-se aos pés de Jesus. Eu não quero aqui falar mal de Marta. Eu não quero falar mal de mulher alguma nessa noite, tanto porque hoje é o nosso dia. Eu não quero criticar a atitude de Marta, mas também não quero advogar na causa dela, defender ela, não. Mas hoje o convite de Jesus para mim e para você é: acalma o teu coração, aquieta a tua alma, senta aqui e ouve a minha palavra. Você tem andado muito ansiosa, preocupada, fatigada, mas hoje o convite de Jesus para mim e para você é: acalma o teu coração, porque eu quero falar com você. Nós vivemos um mundo tão agitado, com tantas preocupações com os nossos filhos. Marido, é uma correria, é trabalho. E muitas das vezes nós nos esquecemos de separar um minutinho para estar aos pés de Jesus, achando que nós vamos vencer com a força do nosso braço. Mas acalma o teu coração, porque Jesus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Ele está nos convidando. Ele disse isso para Marta: ei Marta, está muito ansiosa, afadigada, calma. E Ele vai continuar dizendo: olha só, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A atitude de Maria de estar aos pés de Jesus nos diz muitas coisas. Primeiro que não há, ela está dizendo, não há lugar melhor e mais apropriado do que estar aos pés de Jesus. E mais ainda, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz. Ela está dizendo: hoje o que eu preciso é sentar aos pés de Jesus. Hoje o que eu preciso é que todas essas vozes que têm soprado no meu ouvido se calem, e a única voz seja dele, a voz que é mansa, que é doce,
precisava. Então Maria, ela se deleita em ouvir a palavra. Ela nutre o seu coração com o pão do céu. Ela sacia a sua sede, bebendo da água viva, direto da fonte. Você acha que Maria ia perder essa oportunidade de beber direto da fonte? As pessoas estão indo aí buscar em tantos outros lugares. Aí Maria tem em sua casa a própria fonte, fonte de água viva, que traz vida, que traz vida, que traz vida, que traz vida. Ela não poderia desperdiçar essa oportunidade. Eu sei que tem muito o que fazer em casa, muitos afazeres, mas é necessário às vezes parar e sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua voz. Maria entendeu, Maria, ela atendeu ao que a palavra de Deus nos diz. Ela entendeu o que o salmista do Salmo 1 declarou: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o que? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas por quê? Porque será como a árvore plantada junto aos ribeiros, que dará fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, por onde você tem andado, que conselho você tem dado ouvido, aonde você tem se assentado. Volte a meditar na palavra, volte a ter prazer pela palavra. A palavra, ela nutre a minha e a sua alma. A palavra é alimento, a palavra é vida, a palavra transforma, a palavra traz vida, vida. Eu e você, nós precisamos ansiar, a minha alma precisa ansiar pela palavra. Eu quero ouvir a palavra de dia, eu quero a palavra de noite. Sabe por quê? Porque ela é direção para os seus caminhos. Se você está perdido, se você não sabe que direção tomar, medite na palavra, ela tem direção para a sua vida. Eu não consigo entender porque hoje nós cristãos não valorizamos mais a palavra. Nós procuramos qualquer porta que está dizendo hoje a noite do milagre, de portas abertas, de cura. Ei, a palavra por si só já faz isso. Para mim e para o meu esposo, o nosso culto preferido, não que é melhor, mas é a quinta da palavra, meu Deus. Nós ficamos ansiosos para chegar aqui e ouvir a palavra verdadeira e genuína, que está raro lá fora. Mas quando nós nos assentamos aqui
e ouvimos a palavra, nós saímos saciados, nós saímos alimentados, nós saímos nutridos pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Faça como Maria, escolha a melhor parte. Olha só que interessante que ele vai dizer: a qual não lhe será tirada. É duradoura. Quando nós escolhemos essa boa parte que é a palavra, quando nós escolhemos, nós vamos ver resultado aqui, mas ela vai transcender o tempo até a eternidade. Até a eternidade. As pessoas estão se apegando, as pessoas estão desejando as coisas deste mundo, que é passageira, que nos traz males, que nos traz dores, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. Olha só o que Paulo ele vai nos dizer: por isso não desfalecemos, mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha isso, você vai dizer para mim: você não sabe o que eu estou passando, mas não sou eu, é Paulo está dizendo: a minha e a sua tribulação, ela é leve, ela é momentânea, ela é leve, mas olha o que ele está dizendo: produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Mas olha só, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem, é temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Ei, olhe para o alto, olha, busque as coisas do alto. Não se apegue com as coisas deste mundo, porque Ele vem buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar eu e você, e essas coisas vão ficar, mas se o seu coração estiver nessas coisas, me desculpe, mas você vai ficar também. Ei, Ele vem buscar a sua noiva. Faça como Maria, escolha estar aos pés de Jesus, escolha a boa parte, aquela qual não lhe será tirada. Agora nós vamos lá para João, capítulo 11, é a segunda vez que Maria aparece na Bíblia. E só que o cenário agora é diferente, é outro. No primeiro, Jesus foi fazer uma visita. Aparentemente tudo tranquilo. Só Marta, ansiosa, mas normal. Só que agora o cenário é outro. A família agora está vivendo um problema grave. Agora a família está vivendo uma enfermidade grave. E Lázaro, irmão de Marta e Maria, está enfermo.
E no versículo 1 do capítulo 11 vai dizer: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, irmão de Maria e de Marta. Verso 5 diz assim: ora, Jesus amava aquela família. O amor de Jesus não impediu que a enfermidade chegasse ao seu lar. A amizade que Jesus tinha por aquela família não blindou das dificuldades chegar ao seu lar. As crises, elas são inevitáveis na minha e na sua vida. Não é porque Jesus nos ama que nós vamos ficar: ah, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Ah, Senhor, será que foi o Senhor que me chamou mesmo? Ah, Senhor, se tu me amasse, eu não estaria passando por isso. Mas a Bíblia está dizendo: ora, Lázaro, a quem Jesus está enfermo. Ele permitiu que a enfermidade chegasse nessa casa. E agora surge um pedido urgente de Marta e Maria. Ela vai mandar os mensageiros até Jesus. E a mensagem, ela é clara e objetiva. Vai dizer: eis que está enfermo aquele que Jesus ama. E elas estavam certas que Jesus iria atendê-las imediatamente, porque quem ama tem pressa em socorrer. Mas Jesus, ele não cede à chantagem emocional. Ele tem propósito naquilo que ele vai fazer. E ele vai dar uma resposta a essas mulheres. Ele vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Jesus ainda vai demorar alguns dias para ter com eles. O que você, o que eu estamos passando, não é para a minha e a sua morte. Aí você está dizendo: mas está doendo muito, Jesus. Não é para a sua morte. Mas Senhor, Senhor, o Senhor não sabe, eu não estou aguentando. Não é para a sua morte. Mas Senhor, eu não vejo saída. Não é para a sua morte. É para o quê? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. É para que o nome dele venha a ser glorificado. Então já aprendemos que o amor que Jesus tem por nós não vai nos blindar de passar pelas dificuldades. E a fé de Maria passou por 3 estágios, 3 fases: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro. Lázaro então morre e Jesus chega em Betânia depois de 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Marta, ela vai ao encontro de Jesus e fala com ele. Só que na sua fala tem uma ponta de decepção e fé. No verso 21 ela vai dizer assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela vai declarar que ela crê na ressurreição dos últimos dias. Marta, ela está presa no passado e no presente. Mas Jesus, ele não se limita ao meu e ao seu tempo. Ele não trabalha no meu e no seu
meu irmão. Mas eu também creio que o Senhor é o Messias, aquele que viria e haverá ressurreição. Mas nós devemos crer no hoje, é no agora. E ela está presa ali no passado, no presente, no passado e no futuro. Só que agora, Marta, ela sai de cena e ela vai até a sua irmã Maria. E ela vai dizer: o mestre está a te chamar. Maria vai dizer que ela levanta e vai logo, vai ter pressa. Como está faltando isso nos nossos dias? As pessoas estão vivendo no sofrimento, no luto, na luta, nas dificuldades, e estão acomodadas no seu sofrimento. E nós estamos dizendo: ei, Jesus está te chamando. Jesus tem poder para transformar a sua história. Jesus é poderoso. Mas elas continuam no mesmo lugar. Ei, faça como Maria, decida se levantar depressa, porque Ele está te chamando. E Maria vai, só que vai nos dizer que Jesus, Ele está no mesmo lugar que Marta encontrou. Aí vai dizer que não é o lugar que faz a diferença, mas é como eu me encontro com Ele, como eu me apresento diante dEle. Vai dizer que quando Maria vê Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, ela começa a chorar nos pés de Jesus, e ela vai dizer as mesmas palavras que Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas estão presas no passado. Eu sei que quando a dor é grande, eu sei quando a dificuldade é grande, eu sei que quando nós estamos sufocados de tantos problemas, ei, parece até que a situação fugiu do meu e do seu controle, até parece que fugiu do controle de Deus, mas Ele está dizendo: eu cheguei, é hoje, Ele pode mudar a minha e a sua situação hoje. Nós até acreditamos, e nós já vimos e já vivenciamos milagres lá no passado, e parece que Ele não tem poder para resolver o que eu estou passando hoje. Parece que Ele não pode, mas a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele diz que Ele é o grande eu sou. Ele é poderoso para mudar a minha e a sua situação hoje. Maria, quando se lança aos pés de Jesus, é sinal de humildade, é reconhecendo que ela nada pode, é reconhecendo as fraquezas dela, é reconhecendo que sem Jesus ela não pode nada, mas também é reconhecendo que Ele pode todas as coisas, é reconhecendo a soberania dEle, é reconhecendo que Ele é Senhor dos senhores, é reconhecendo que se Ele quiser, basta uma palavra dEle e toda a situação muda. Maria, ela queria um milagre, ela queria que Jesus curasse o seu irmão, mas Jesus queria operar o extraordinário diante de todos. Maria
curasse o seu irmão, mas Jesus queria ressuscitar naquele dia. Ele queria fazer o extraordinário. Existia uma crença entre os rabinos que se o morto ele podia ressuscitar através de um agente divino, mas depois de 4 dias somente Deus pessoalmente poderia operar esse milagre. E diante de Lázaro sendo ressuscitado, eles iam se dobrar e reconhecer a divindade de Jesus. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida é para que outros venham se prostrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. O Senhor quer operar o extraordinário na minha e na sua vida. Ele quer fazer coisas maiores. Então, diante da situação, ele disse: tirai a pedra. Ei, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu e o nome dele foi glorificado. O Senhor ressuscita sonho, o Senhor ressuscita projeto, o Senhor vai realizar algo extraordinário na minha e na sua vida. Mas o Senhor faz isso para te levar a outro nível. Aonde nós lemos por último, João 12. Agora está sendo preparado um jantar para Jesus. E eles estão ali, Marta servindo. E Maria então agora, ela se lança aos pés de Jesus. Mas para que agora? Ela continua lá nos pés de Jesus. Mas o que ela quer fazer? Ela não acha que é bom só estar aos pés de Jesus. Agora ela começa a ungir os pés de Jesus. Mas ela não faz só isso. Ela começa a secar os pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Maria reconheceu tudo quanto ele fez por ela, pela sua família. É o que então? É gratidão. Se lança aos pés de Jesus por tudo quanto ele já tem feito em sua vida. Se derrame aos pés de Jesus. Eu não sei qual é o seu momento. Maria, ela quebrou muitos protocolos, etiqueta da sociedade. Muitos esperavam algo dela, que ela estivesse servindo, mas ela disse: eu posso até servir, mas primeiro eu vou me derramar aos pés de Jesus. Primeiro eu vou entregar o melhor de mim para Jesus, como gratidão. Eu não sei se você hoje entrou por essas portas sedento pela palavra do Senhor. Ele está dizendo: se lança aos meus pés, porque eu vou falar contigo. Se lança aos meus pés, porque eu tenho uma palavra. Eu não sei se você adentrou por essas portas. Senhor, só tu sabes como eu adentrei. Eu preciso chorar. Então chore aos pés de Jesus, porque Ele pode te consolar. Só Ele tem consolo. Mas talvez você recebeu uma bênção. Se lança aos pés de Jesus nesta noite. Quem é transformado por Jesus, a sua atitude é, em qualquer tempo, em meio às lutas, às tempestades, às dificuldades, e até às conquistas, é se lançar aos pés de Jesus. E eu te convido a se colocar de pé. O Senhor, Ele está presente aqui neste lugar. Só que Ele quer ver a minha e
a sua atitude. O que você tem ansiado por esses dias? A tua alma está sedenta do quê? Talvez você tenha se deleitado em tantos outros lugares, se fartado de tantas coisas que não mudam a sua vida. E o Senhor está dizendo: se lança nos meus pés e ouve a minha palavra, que eu tenho refrigério para a tua alma, eu tenho consolo para a tua alma. Eu posso enxugar hoje as suas lágrimas, e eu posso operar um milagre, um extraordinário na sua vida. Ou apenas se lança e seja grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito em sua vida. Mas o convite, o culto ainda não acabou. Se lance aos pés dEle, se entregue a Ele nessa noite. Ei, seja envolvida agora pela presença dEle. Sinta Ele aí perto de você, te envolvendo. Ei, sinta a presença dEle. Ele quer falar ao meu e ao seu coração. Se lança aos pés dEle. Aos teus pés estou, pra render tudo que